Pessoa alguma, na posse e no bom uso de seu juízo, se oporia à tarefa básica da ciência, que consiste na busca incessante do conhecimento, com o qual vamos aprendendo a decifrar enigmas e a conquistar mais amplas faixas ao desconhecido território onde ainda sobrevivem nossas ignorâncias. Na formulação da doutrina dos espíritos, ficou bem explicitada a importância do papel atribuído à ciência no processo evolutivo, a tal ponto que, além de considerar o aspecto científico como relevante característica do espiritismo, Kardec declarou corajosamente que deveríamos estar preparados para modificar aquilo em que a ciência demonstrasse estar em erro a doutrina. Essa postura, que a alguns poderia até parecer temerária, resultou de meditada convicção, como ficaria evidenciado com a passagem do tempo. Em mais de um século, dramáticas descobertas e revolucionárias formulações e reformulações científicas não deslocaram de seus fundamentos a sólida estrutura do pensamento espírita. Por outro lado, são evidentes as realizações da ciência na expansão e consolidação da tecnologia, ainda que voltada esta para as sofisticações de uma civilização hedonista prioritariamente interessada em conforto material e lazer. Não que esse propósito seja condenável per si. Conforto e lazer, em princípio, deveriam abrir mais espaços para conquistas sutis e permanentes do espírito, mas não é o que tem acontecido. O problema, a meu ver, está no fato de que nos habituamos, como integrantes da comunidade mundial, a uma aceitação praticamente incondicional de tudo quanto a ciência elabora e proclama, ao ponto de decidir por nós o que devemos aceitar como verdadeiro e o que recusar como falso. Em tudo o mais, a ideia predominante é a de conservar o julgamento em suspenso até que a comunidade científica se pronuncie a respeito, se e quando desejar fazê-lo. Com isso, trocou-se um tipo de inquisição religiosa por outro, de natureza científica, mas com idênticos ou semelhantes instrumentos de pressão ou de marginalização sobre aqueles que se arriscam a examinar os pronunciamentos científicos com saudável dosagem de senso crítico. Em outras palavras, estamos emprestando a tais pronunciamentos atributos finalistas e capacidade decisória que raramente possuem. A experiência nos informa reiteradamente que muitos deles, se não todos, são de início fragmentários, provisórios e sujeitos a radicais reformulações, quando não totalmente abandonados por insustentáveis à vista de descobertas e retificações posteriores que os invalidam. Persiste desde muito, na sociedade, paralisante atitude de religioso respeito pela ciência, como se estivéssemos todos à espera de nova geração de revelações supostamente incontestáveis que definissem para sempre nossos rumos com decretos irrecorríveis sobre o comportamento individual e coletivo. Se essa atitude é até compreensível no que diz respeito às estruturas tecnológicas da civilização, assume características inaceitáveis quando forçada a responder também pela avaliação da realidade espiritual em que vivemos mergulhados, quer se creia nela ou não. Quero dizer com isso que é perfeitamente válido e até desejável que a ciência nos diga, com base em suas observações e pesquisas, que tipo de alimento nos convém ou nos agride, que medicamentos devemos tomar para corrigir esta ou aquela disfunção orgânica, que mistérios se ocultam na intimidade da célula ou do átomo, que leis governam a relojoaria cósmica, qual a melhor maneira de construir-se uma casa, uma aeronave ou um computador, tanto quanto a de cultivar o solo, preservar o meio ambiente ou administrar uma empresa, um país e até o mundo. Isso diz respeito ao ser humano como encarnado, que na visão predominante da ciência não passa de um mecanismo biológico estritamente material. Nada tem ela a informar-nos, porém, quanto à realidade espiritual, que não consta de sua pauta de cogitações
a não ser em grupos isolados de estudiosos que ainda não conseguiram produzir algo parecido com um consenso, mesmo porque trabalham sob forte pressão da comunidade científica, que os considera sob suspeição, quando não em mal disfarçada ou explícita hostilidade. É que, com as honrosas exceções de praxe, a ciência tem demonstrado o mais olímpico desinteresse pela realidade espiritual, preferindo rejeitá-la em bloco antes mesmo de examiná-la. São várias as razões dessa atitude. Em primeiro lugar, porque, numa sociedade eminentemente utilitarista, como a contemporânea, a pesquisa científica não oferece atrativos, digamos, comerciais. Não acena com um incentivo poderoso e estimulante do lucro ou, no mínimo, de uma rentabilidade previsível e mensurável que justifique o investimento. Segundo, porque a metodologia da pesquisa de laboratório é montada em cima de um monolítico modelo materialista, dado que se destina exatamente ao estudo da matéria bruta, suas estruturas, funções e utilizações, seus segredos e enigmas, ao passo que a pesquisa psíquica tem por objeto realidades que não se deixam apreender pelos sentidos habituais e pela instrumentação auxiliar, por mais sofisticada que seja. Terceiro, porque uma vez confirmada por uma convergência de informações, a realidade espiritual dispõe de irresistível poder revisionista sobre as principais estruturas de apoio do pensamento moderno e essa expectativa inquieta a muitos. Não há, portanto, espaço em nosso modelo inadequado de civilização para o desenvolvimento harmônico da pessoa humana, que se considera hoje liberada de compromissos limitadores de conduta, sem perceber que se entrega a sufocantes matrizes de servidão que não tem nem como avaliar. Prevalece por toda parte desoladora ignorância das leis cósmicas que nos governam os atos e até os pensamentos, em paralelo com as que regulam o universo físico. Nesse contexto caótico, vão sendo, lenta e inexoravelmente, demolidas as estruturas religiosas que se tornaram inadequadas como roteiro ético, a partir do momento em que começaram a substituir normas de comportamento por práticas ritualísticas e sacramentais, geradas por uma teologia dogmática que se põe acima da racionalidade. Um pronunciamento conclusivo, improvavelmente unânime, mas pelo menos consensual da ciência, seria luz nova no caminho das reformulações pessoais para muitos dos que se perderam pelos desvios, mas para o espírita consciente e razoavelmente instruído acerca da doutrina de sua escolha, parece-me incongruente o culto quase religioso à ciência, como se dela dependesse a maneira de proceder dentro do movimento e fora dele. Claro que serão bem-vindos informes científicos ou descobertas que confirmem a verdade dos postulados doutrinários, como tem acontecido repetidamente, mas não temos de ficar de braços cruzados à espera de tais pronunciamentos, mesmo porque já os temos em qualidade e quantidade suficientes para embasamento de sólida convicção. Disse convicção, e reitero, por entender que convicção é fase que se segue ao estágio da fé. No momento em que a fé tem condições de encarar a razão face a face, como está escrito no pórtico de O Evangelho segundo o Espiritismo, transpõe as fronteiras da crença para se pôr no território das certezas. É a fé que sabe. E as convicções devem projetar-se em realizações, especialmente em dramáticas modificações na intimidade de cada um de nós. Não é necessário que alguém venha dizer-nos a essa altura que agora sim podemos aceitar a realidade da existência e sobrevivência do ser, da reencarnação, da comunicabilidade entre vivos e mortos, porque a ciência, afinal, as teria confirmado. Que a ciência pesquise, examine, estude, concorde ou discorde, tudo bem. Que cientistas espíritas se dediquem a esse nobre mistério, excelente. Merecem nosso apoio, nossa confiança, estímulo e até gratidão.
A ciência deve ser tratada com respeito e com desarmada expectativa, mas não como instituição a qual tenhamos outorgado procuração de plenos poderes para pensar por nós e decidir se devemos ou não agir em consonância com a realidade espiritual que temos diante de nós no dia a dia das nossas atividades como espíritas militantes. Quem preferir aguardar na ociosidade ou no desvario o pronunciamento decisivo da ciência, dita oficial, que o faça, o que só teremos a lamentar. Nós, porém, temos muito o que fazer e o tempo urge. Foi mais ou menos esse recado que procurei passar quando da breve participação no Congresso Internacional de Espiritismo, realizado em Brasília em outubro de 1989. Quase 2 anos depois, remexendo velhos papéis, com a intenção de livrar-me de uns tantos deles, dei com mensagem de Emmanuel, psicografada pelo nosso incansável Chico, a 1º de dezembro de 1978, em Uberaba, e que, melhor do que eu poderia fazê-lo, coloca o problema em texto irretocável. Assim, pergunta no ar. Em tempo algum, ser-nos-á lícito subestimar a importância da ciência na Terra, fonte de conhecimento superior e de segurança para o reconforto e progresso da civilização. Entretanto, anotemos. Se a inteligência humana estabelecesse de inesperado o intercâmbio do plano terrestre com outros mundos da nossa galáxia, se aproveitasse de momento todo o poder das forças cósmicas que a rodeiam, se empregasse de improviso a totalidade das energias solares, se conseguisse meios para curar qualquer tipo das moléstias que afligem a humanidade, se penetrasse as complexidades da embriologia, comandando com segurança as ocorrências mais íntimas da gênese do corpo físico, se dominasse a velocidade sem sacrifícios a ponto de transportar-se em alguns minutos de polo a polo do mundo, se recebesse repentinamente a visita de seres materializados de outros orbes, se governasse os recursos telepáticos e mediúnicos da personalidade, criando a comunicação clara e fácil entre pessoas e nações unicamente na base da transmissão pura e simples, se obtivesse demonstrações matemáticas da sobrevivência da alma após a morte, tão somente manobrando pesquisas e instrumentos de abordagem sutil da matéria em outras modalidades vibratórias, se dispusesse de todos os prodígios a que nos referimos, sem a prática das lições que o Cristo nos legou através da própria exemplificação, ensinando-nos a viver, compreendendo-nos e auxiliando-nos uns aos outros, quem poderá dizer que o problema da paz e da felicidade entre as criaturas estaria resolvido? Se ninguém por aí deseja responder à pergunta que está no ar, respondo eu. Uma palavra. Uma palavra basta. Não. Essa comunicação, contudo, tem uma historinha que precisa ser contada. 11 dias antes, ou seja, a 20 de novembro de 1978, Divaldo Pereira Franco recebeu em Salvador, Bahia, uma mensagem subscrita conjuntamente por José Petitinga e Viana de Carvalho, cujo texto lhe pareceu muito austero. Os autores espirituais revelam certa preocupação por coisas que estavam acontecendo no meio espírita brasileiro. Aliás, o título da comunicação não deixa dúvidas. Advertência aos companheiros. Era, como de hábito, uma mensagem amorosa, mas nem por isso menos severa no seu aleitamento para aspectos relevantes que, na ótica bem mais ampla de espíritos daquele nível, não estavam tendo o tratamento devido entre os companheiros encarnados. O texto é reproduzido a seguir, tal como psicografado, sem as inúmeras e substanciais alterações a que foi submetido antes de ser publicado em um órgão doutrinário de responsabilidade. Vejamos. Advertência aos companheiros. Compreensível e mesmo inevitável que valorosos companheiros de lides espiritistas, fascinados pelas conquistas das ciências e da tecnologia modernas, pensem em transferir para imediata aplicação
nos arraiais do movimento espírita os melhores recursos, bem como a metodologia mais eficiente, objetivando resultados felizes que respondam por uma coerente divulgação e vivências da doutrina. Nenhuma restrição nos parece possível de ser apresentada em oposição a cometimento tão valioso. O Espiritismo permite ser favorecido na sua aplicação com os recursos adquiridos através dos tempos, em considerando as aberturas que faculta os estudiosos dos diversos ramos do conhecimento humano. Um possível excesso de entusiasmo, porém, vem tomando corpo entre respeitáveis trabalhadores da doutrina espírita a favor da urgente adaptação do movimento às várias correntes da informática, num apressar de colocações sem dúvida muito perigosas. Retiram-se do século técnicas de administração e de ensino. Organizam-se quadros de tarefas, inspirados nos programas das grandes empresas. Traçam-se diretrizes de segurança para a realização das tarefas. Discute-se quanto à validade ou não dos labores assistenciais. Consultam-se técnicos que opinam e determinam, dando-se, porém, exagerado valor a organogramas e gráficos, estatísticas e mapas, em detrimento do caráter cristão, que não pode ser perdido de vista ou posto à margem, como de natureza secundária, em nosso ministério. O Espiritismo é a doutrina que revive o cristianismo na sua pureza primitiva, em espírito e verdade. Nenhum pieguismo incerto neste postulado, nem receio algum das atribuladas conquistas tecnológicas que, afinal, ainda não conseguiram resolver as problemáticas para as quais se destinam no mundo. É indispensável tornar o indivíduo espírita, antes de outro qualquer tantame, não apenas conhecedor dos postulados doutrinários, a fim de que possa contribuir com o seu conhecimento técnico para uma aplicação realmente valiosa. O excesso e rigorismo em matéria de organização podem matar a alma do ideal, formando um corpo frio, inexpressivo, dotado de muito boa apresentação, candidatando-se a um movimento a mais competitivo, disputando com os demais vigentes e falidos. Não adotamos a posição de manter-se um movimento espírita parasitário, estanque, a viver as conquistas do passado, reacionário aos empreendimentos modernos. Todavia, os cúmulos de organização e zelo são tão perniciosos quanto a ausência deles. Discute-se qual a obra mais importante e que merece maior urgência, olvidando-se os que debatem a palpitante questão da reforma íntima, intransferível do indivíduo, considerando este essencial dever como passadismo. Creem alguns que a palavra caridade está emocionalmente comprometida e, precipitados, propõem terminologia nova, consentânea, afirmam, com a cultura contemporânea. Atribui-se ao labor de amparo aos necessitados, seja na assistência imediata ou no serviço social da profundidade, uma validade discutível, afirmando-se a urgência da divulgação doutrinária como meta essencial. Não estranhemos que a empáfia, em breve, proscreva também o caráter essencialmente cristão do Espiritismo, mediante concessões outras absurdas e conexões extravagantes com outras doutrinas, a soldo da insensatez. O compromisso de divulgar o Espiritismo é de emergência, nunca, todavia, a prejuízo da ação da caridade. Não foi outro o fenômeno acontecido com o pensamento cristão, ao assimilar e fundir-se com as técnicas pagãs e o culto externo do politeísmo no passado. Cuidar de estabelecer programas de trabalho e pugnar por um comportamento disciplinado nas tarefas, sem as improvisações perniciosas, é dever de todos. Extrapolar deste objetivo para a implantação de regras e imposição de decisões personalistas mediante o perigoso predomínio de um grupo dominador, culturalmente melhor dotado, quiçá sem qualquer vivência doutrinária, que se elege em uma hierarquia de destaque, convém
antes que se agravem as circunstâncias e que a cisânia divida, lamentavelmente, os trabalhos e as entidades na gleba da doutrina libertadora. Há lugar para todos trabalharem, não, porém, para chefes hierarquizados perigosamente com uma decorrente hipertrofia dos valores legítimos interiores e uma supervalorização dos títulos e conquistas mundanos. A realeza é sempre espiritual. A superioridade em nossos labores é de qualidade moral, merecendo respeito todos os esforços que visem a meta sempre ingente. Melhorar-se o homem e a comunidade humana, guiando-os para Jesus. O Consolador não pode ficar retido em transitórias colocações e apressados programas humanos. A caridade tem regime de urgência em nosso campo de trabalho. Quanto é valiosa no que tange ao esclarecimento que liberta o espírito da ignorância, o é também o da gota de leite à criança carente, a do pão ao velhinho em desvalimento, a do remédio ao paciente em agonia. Ninguém se ensoberbeça com a vã cultura. Jesus lecionava na cátedra da natureza, sem circunlóquios nem imposições. Iluminou almas, mas atendeu às necessidades e às dores que lhe rogaram ajuda com igual intensidade. Conforme a circunstância e o problema, ele oferecia a solução própria. Não sejam esquecidas as origens evangélicas, nem desdenhados os humildes, os sofredores, os filhos do Calvário, o nobre ministério do intercâmbio mediúnico, a utilização das terapias auridas na vivência da mensagem espírita. Há excesso de teorias respeitáveis, sem dúvida, como de teóricos de alto coturno intelectual, enquanto escasseiam os operários da ação e se multiplicam as necessidades em toda parte. Espíritas, vigiemos a fim de que as mentes hábeis da espiritualidade inferior, na urdidura e manobra de planos que afastam da realidade do Evangelho, não nos alcancem, relegando-nos à sombra perturbadora da vaidade, quando da ambição injustificável em nossas fileiras. Oremos juntos, meditando nas nossas responsabilidades, oferecendo o melhor ao nosso alcance, sem jactância, não olvidando que o maior é sempre aquele que, conforme afirmou Jesus, é o servo do seu irmão menor. José Petitinga e Viana de Carvalho. Apreensivo ante a inusitada severidade das observações contidas na comunicação, que evidentemente avaliam uma situação de fato e posturas concretas no movimento espírita, Divaldo levou o texto ao conhecimento de Chico Xavier, na primeira oportunidade de um encontro com este que foi, como vimos, em 1º de dezembro de 1978, 11 dias após tê-lo psicografado em Salvador. A comunicação foi lida e comentada pelos dois médiuns. Logo em seguida, ao prolongado debate que se seguiu entre eles, quem comparece é Emmanuel, que escreveu então a sucinta e impactante pergunta no ar. Não sei, porém, se essa conjugação de esforços articulada pelos nossos fiéis amigos espirituais teria produzido os desejados frutos. Ao escrever estas linhas, posso contar com cerca de 3 décadas na prática assídua do intercâmbio espiritual, especialmente nas tarefas da chamada doutrinação. Tanto quanto posso avaliar a experiência pessoal, cheguei à conclusão de que é muito mais difícil doutrinar pessoas encarnadas e demovê-las de suas obstinações e convicções, por mais estranhas que sejam. Kardec nos ensinou que o trabalho junto aos companheiros consiste basicamente em fazê-los mudar de opinião. Isso a gente consegue, com certa frequência que nos estimula a prosseguir sem desfalecimentos, mas com gente encarnada a coisa é bem mais complexa. Acredito que os amigos espirituais pensem de maneira semelhante, mesmo porque advertências como essas duas que acabamos de ler sempre nos parecem destinadas aos outros, não a nós.